Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós terminamos hoje o capítulo 10 de Mateus. Nós vamos ler do 40 ao 42, as recompensas. Então, nós vimos no capítulo 10 o grande desafio que é para levar o Evangelho, para falar de Jesus, as confrontações que existem, as dificuldades que podem surgir, os confrontos até mesmo de rejeição da família, de problemas que nós podemos enfrentar com as próprias leis, com a sociedade, com este mundo. E nós então chegamos no final aqui, Jesus diz: olha, eu sei que vocês ouviram, ficaram preocupados, o fardo é grande, o desafio é grande, risco de vida, mas tem recompensa, vale a pena. E se tem uma coisa que vale a pena, é viver para Deus, para a glória de Deus, para servir a Deus e sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Não é qualquer sofrimento, não. Não vale a pena sofrer dor de dente, tá? Você procura resolver o problema. Agora, por causa de Cristo, meus irmãos, eu estou lendo um livro lá, eu vou comprar, se alguém quiser, vão pedindo, a dona Zélia já pediu 2, tá? É O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Pelo menos até metade do livro, meus irmãos, é extraordinário nós ver o que aquele homem passou. Por causa de Cristo, ele foi jogado e dado como morto dentro de um poço, onde muitas outras pessoas tinham sido já jogadas, e ele sentiu aquela coisa fofa lá dentro, assim, sabe o que era? Pessoas podres ali dentro. E ali ele ficou por 3 dias. Aí alguém apareceu. E quem foi esse alguém? Que ele nunca mais viu, que ele nunca mais soube, e que terminou de puxar a corda e esse cara desapareceu. Vale a pena sofrer pelo nome de Jesus, porque ele vem para livrar, para salvar, para conduzir o seu povo. Meus irmãos, não vamos esmorecer, mas vamos permanecer firmes. Nós estamos chegando períodos difíceis na história da humanidade. Se não é a volta de Jesus, coisas grandes vão estar acontecendo e nós precisamos estar preparados. A peneirada vai ser grande. A peneirada vai ser grande e nós precisamos estar firmes. Tá? Então nós precisamos suportar com paciência a aprovação para sermos aprovados no final de tudo isso. E esse texto ele fala que há recompensa para as nossas lutas, para a nossa fé, né? Então Deus vai retribuir. Eu vou estar lendo textos que falam sobre isso. E ele diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu sei que eu não entro depois nesse assunto, só uma questão aqui que a gente muitas vezes ouve por aí, né? Dê um copo de água fria para alguém. Jesus especifica quem é esse alguém, tá? Então não é de modo geral assim. Deus amou o mundo de que deu o seu Filho unigênito. Quem é esse mundo? Aqueles por quem Deus escolheu essa fundação do mundo, porque ele não morreu em vão. Quando ele diz do copo de água fria aqui, que as pessoas daí acham que por dar um copo de água fria já vai ter o seu galardão, vai ser salvo e tal. Diz assim, que deram um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, que cuidar do meu discípulo, por causa do meu discípulo. Então, é muito importante isso aí, não é qualquer copo d'água e não é para qualquer um. Qualquer aqui não é diminuindo ninguém, mas é para os filhos de Deus. Isso fala, meus irmãos, para nós, então, olhar, e nós vamos ler um texto depois que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da famílias da fé. Eles não podem ficar sem um copo d'água, eles não podem ficar sem um prato de comida, os da família da fé. Agora o restante, quando Judas, né,
não foi Judas? Não, acho que foi ele que falou assim, podia ser pegar esse dinheiro, né, do bálsamo lá, e ajudar os pobres. Jesus falou, pobres vocês vão ter sempre no meio de vocês, vão ter muita oportunidade de ajudar. Então ali está mostrando Jesus quebrando alguns tabus de hoje, assim, né? Eu vou ajudar um pobre, que daí eu vou ter a salvação, tá? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, nós aqui podemos destacar que há galardão para todos os que trabalham para o Senhor, que servem ao Senhor e que servem os servos do Senhor. Ele termina dizendo isso. Eu fico constrangido de falar nesses textos, porque muitas vezes, tipo assim, falar para defender em partes a minha classe, eu não gosto disso, mas a questão é essa mesmo. Então também, se não quiser, tipo assim, olhar, não, pastor, tem missionários e pastores extraordinários, tudo por aí afora, tá? Pode me deixar de lado, mas a questão é que a Bíblia fala sobre isso, de cuidar daqueles que cuidam, de assistir aqueles que muitas vezes dedicam a sua vida exclusivamente para isso. Então, meus irmãos, nós tivemos lá, só para resumir aqui, o primeiro sermão de Jesus, capítulo 5, 6 e 7, o grande sermão de Jesus, onde ele está sentado com os discípulos, ensinando os discípulos, tá? Então ali ele está, uma aula teórica para os discípulos. Quando chega aqui, no capítulo 10, é o segundo sermão de Jesus, mas agora é um sermão de envio, é um sermão para a prática, e ele vai dar detalhes, ele vai dar alguns pontos, para que eles pudessem cumprir a sua missão. Ele dá as instruções, as advertências necessárias para o cumprimento da missão. Então, neste sermão, Jesus deixa claro que haverá aceitação e rejeição. Então, ao mesmo tempo que é meio desestimulador, porque haverá rejeição, por outro lado, há um estímulo, porque pessoas vão crer, pessoas vão aceitar. Então, nós temos que tirar o lado positivo, e a própria perseguição, ou aqueles que vão rejeitar, isto serve também para nós de galardão, porque suportamos por causa de Cristo. A nossa vida não será só problemas, a nossa vida não será só um mar de rosas. Nós vamos ter, no mesmo pé de rosa, os espinhos. Na mesma vida nós vamos enfrentar as dificuldades, mas nós vamos ter a recompensa, nós vamos ter a grande alegria. Então Jesus, ele vai advertir, né, sobre os perigos, sobre as oposições. Jesus não esconde aqui as lutas que eles iriam enfrentar, tá? Mas que eles deveriam estar então firmes, e ele dá um encorajamento para eles, para enfrentar, se necessário for, por causa do nome de Jesus, até a morte, ir às últimas consequências, mas não negar o nome de Jesus. Nós citamos o versículo, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que desiste 1 metro antes da linha de chegada, não chegou na chegada, não passou a linha. Então não pode desistir antes, e depois não haverá desistência, porque daí estaremos eternamente com o Senhor. Mas veja que há um encorajamento, continue firme, andando, labutando. Nesse mesmo livro ele conta a história de um cara que estava à morte no gelo, e então ele falou, vamos levar. E o companheiro dele falou assim, nós já estamos com dificuldade para poder passar, agora vamos levar. Mas ele se compadeceu e com muita dificuldade conseguiu tirar o cara de uma ribanceira, né, congelado ali, colocou sobre os seus ombros e conseguiu caminhar. E no calor da caminhada, salvou a vida dele e do cara que ele estava carregando. E quando ele chega a uma determinada altura, o outro que foi sozinho, que não quis socorrer, né, esse outro estava morto, congelado. Então, é pagar o preço. E Deus vai sustentando na caminhada, porque senão nós vamos morrer na facilidade. Nós precisamos andar, não é sofrer de qualquer jeito, mas por Cristo, por causa do nome de Cristo Jesus, em benefício de alguém. Foi isso que Jesus fez e nós devemos fazer. Então, seguir e servir a Cristo, ele exige renúncias, exige sacrifícios, porém tudo isso terá grande recompensa.
A Bíblia fala de coroação. A Bíblia fala do galardão que está garantido. E é esse o assunto principal aqui, né, para fechar o capítulo de número 10. O que é galardão? Galardão é uma recompensa. É recompensar por aquilo que fez, é honrar, é homenagear, é uma distinção, é uma glória, é honra, é valor. Então isto é galardão. E Jesus deixa claro que quem enfrentar perseguição por causa do seu nome será devidamente recompensado. Eu falei uma vez aqui, é claro que a gente vai esquecendo, né? Mas eu falei, não precisa anotar nada não, que está tudo escrito no livro da vida. E se você deu um copo de água fria para um servo de Deus que estava passando por necessidade, se você ajudou com uma bala com alguém que estava desesperado, né, e uma criança que estava em pranto, está tudo lá. Não se preocupe com nada. Não sei se é anjo ou quem está lá, mas alguém está registrando tudo no livro da vida. E cada um receberá tudinho, segundo o bem e o mal que tiver feito. Vai receber, o galardão virá para cada um. Quem não negligenciar a sua missão aqui no mundo, será galardoado. Pense o contrário, é que não será galardoado. Então por isso nós temos que pagar o preço, porque é só depois é que virão as recompensas. Quem se envergonhar de Cristo aqui na terra, como nós vimos, ele não será lembrado lá no céu, diante de Deus, o Pai, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem recebe a Cristo aqui nesta vida, será recebido por Ele lá no céu. Então eu quero destacar aqui alguns textos sobre a questão do galardão, da recompensa. E os irmãos têm caneta aí, anotam, porque não dá tempo de folhear, mas eu vou citar pelo menos 5 textos aqui. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele está dizendo aqui, olha, seja firme, inabalável, trabalhe, se envolva, faça a tua parte, porque tudo que nós fizermos no Senhor, para o Senhor, não é vão. Há recompensa da parte do Senhor. Hebreus 6,10, ele diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para esquecer. Deus vai lembrar de tudo para retribuir. Então, fique tranquilo. Você não precisa anotar, você pode descansar, porque o Senhor retribuirá tudo. Ele não se esquecerá de nenhum empenho, nenhum esforço e nenhum trabalho seu. Mas como nós sempre lembramos do Salmo 126, versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ele não pega os feixes antes, ele pega os feixes depois. É o resultado, é o galardão, é a coroação, é a recompensa que vem. Depois dessa jornada, depois desse árduo trabalho, depois de ter essa continuidade, esta perseverança no Senhor. E diz Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele retribuirá a cada um. Nosso trabalho não é vão. Nossa dedicação, nosso testemunho, nosso exemplo, ele não é em vão, está lá. O dia em que você não se envergonhou de Jesus lá no seu trabalho, o dia que você deu um bom testemunho diante de uma situação, está lá, você vai receber esse galardão. Agora, se você falar assim, está vendo, eu sou melhor do que, aí você já recebe dos homens e não de Deus. Então você não tem que esperar receber dos homens e não fazer para receber de Deus. Mas Deus não é injusto e Deus vai dar a cada um. Mateus 19, 29 ainda diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes e herdará a vida eterna.
Outro texto diz que nós vamos receber muitas vezes aqui, muito mais aqui, e no porvir ainda a vida eterna. Vale a pena nós vivermos, nos dedicarmos, nos consagrarmos, sofrermos pelo nome de Jesus, porque Ele pagou um alto preço para nos resgatar. Agora, o que Ele espera de nós é que sejamos verdadeiros filhos dEle, servos fiéis, dedicados e consagrados ao Senhor nosso Deus. Essas promessas, meus irmãos, elas são fiéis, elas são verdadeiras. O apóstolo João, ele teve a visão na ilha de Pátimos, e ele contemplou, ele pôde ver o futuro daqueles, ou pôde contemplar na glória aqueles que estavam diante do Senhor, aqueles que venceram, aqueles que estavam diante do trono de Deus, que se encontravam diante do trono de Deus. E ele diz no capítulo 7, se você for ligeiro, vai me acompanhar, Apocalipse no capítulo 7, do versículo 9 ao 17, algo extraordinário, algo maravilhoso. Quando ele vai dizer então, Apocalipse 7, 9 em diante: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha agora. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem são esses? Os que vieram da grande tribulação. Aqueles que sofreram pelo nome de Cristo Jesus, que foram perseguidos pela fé em Cristo Jesus, mas estes agora nunca mais terão fome nem sede, estes agora serão apacentados pelo Senhor na fonte da água da vida eterna, pelos séculos dos séculos, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Os irmãos, talvez alguns momentos de luta, de dor, de confronto, por causa do nome de Jesus, jamais podem ser comparados com a eternidade de glória que Deus tem preparado para aqueles que suportarem a sua fé e derem o seu bom testemunho aqui neste mundo. Meus irmãos, não importa o tamanho do sofrimento, da exigência, do desafio, da missão, mas o que importa é a grandiosidade da recompensa, do galardão. Eu sempre tive para mim que se eu apenas passar do outro lado da porta, já está muito bom. Não preciso nenhum lugar maravilhoso lá no céu, o piorzinho dos lugares, porque ali já é céu, ali já é glorioso demais. Mas Deus está dizendo: você vai ter algumas coisas mais lá, vai ter algum galardão, porque é impossível que você não fez alguma coisa boa, alguma coisa para ser recompensado. Meus irmãos, além da salvação, nós seremos recompensados, galardoados por Deus lá no céu, e isto é extraordinário. Então, eu quero dizer que nem todos vão passar por grandes desafios, mas todos devemos estar servindo ao Senhor de uma forma ou de outra. Se tivermos que passar por desafios, vamos passar, vamos enfrentar, mas se não,
vamos continuar com alegria servindo ao Senhor. Porque nem todos serão perseguidos desta forma, nem todos serão fuzilados, mas vamos continuar servindo o Senhor, preparados para andar no caminho do Senhor, porque haverá galardão para cada um. Então, vamos ver aqui na prática como que nós podemos adquirir alguns galardões. É assim que fala no plural? Galardões? Galardões, acho que é galardão. Galardões. Tá, vamos lá. No versículo 40, ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, ele vai primeiramente aqui falar, nesse versículo, que o discípulo, ele tem a recompensa por ser um enviado de Deus, por representar Jesus. Isso já é um grande privilégio, aqui mesmo nesse mundo. Eu sou um representante de Cristo, eu sou um embaixador de Cristo. Isso é um privilégio extraordinário, maravilhoso. Então, nisso já tem uma grande recompensa aqui mesmo, tá? E aí, ele diz então, que assim como as pessoas receberiam a Cristo, elas vão receber vocês. Então, assim como você recebe bem um missionário, um servo de Deus, é assim que você receberia Cristo Jesus, se ele viesse. Tem algumas músicas, algumas coisas que eles cantam, né? E daí, olha, Jesus que tinha passado lá e você não atendeu bem, aquela coisa errada toda, tá? Então, o que Jesus está dizendo é, se você não atende bem os homens aqui, não receberia Jesus também. Então, como você sabe que as pessoas atenderiam Jesus? Da forma que eles atendem você. É dessa forma que Jesus está dizendo aqui. Não espere nada melhor, porque a pessoa não fará isso melhor, tá certo? O discípulo que obedece e faz a obra, ele representa o Deus que envia para a obra. E esta é uma grande honra. Ele é um representante de Deus no mundo. Quando tem uma grande empresa, o cara chega, eu sou o representante da Coca-Cola, sou o representante da Nestlé. Os caras ficam, grande representante da América Latina e tal. Nós somos o representante do reino de Deus, não da América Latina, do mundo inteiro, do reino de Deus. Que grande privilégio. Mas ele diz que há uma grande recompensa para aqueles que recebem os servos de Cristo Jesus. Porque recebendo os servos de Cristo Jesus, estão recebendo Jesus nele. Aí está uma grande recompensa, quando nós acolhemos bem um missionário, né, um pastor, um mensageiro, um servo de Deus. Há recompensa nisso, para aquele que recebe, aquele que foi enviado da parte de Deus. Lembra o Abraão? O grande privilégio e a bênção que ele teve? Por ser hospitaleiro, por ser acolhedor, ele acolheu 3 homens que estavam passando por ali. E aí ele resolveu matar um novilho, um cordeiro, não sei o que foi lá que ele matou, serviu aqueles homens e aquela coisa toda. Depois ele ficou sabendo que eram anjos. O próprio Cristo estava passando por ali, personificado. E aí ele acolheu, que bênção extraordinária. Olha o galardão, a recompensa em todas as coisas. Versículo 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Veja bem, ele não é profeta, mas da forma como ele recebe o profeta, então ele vai ter o galardão igual do profeta. Entendeu? Ele vai apenas por receber o profeta, ele terá um galardão igual do profeta. Aquele que recebe o justo no caráter de justo, ele terá o galardão do justo. Que bênção extraordinária. Eu posso não ser um profeta, mas se eu receber um profeta, eu recebo o galardão de profeta. Se eu vou atender bem, se eu vou cuidar bem, veja como é fácil acumular tesouro no céu. Acumular galardão lá no céu é muito fácil. A Bíblia deixa isso claro para cada um de nós. Vai ter um galardão semelhante aos demais. Então temos que receber profeta como profeta, justo como justo, cada um na sua forma. E Deus assim trata. Então não é bajular, não. Trata como um servo de Deus. Você não precisa falar, está vindo um missionário tal, e aí você vai bajular, e você vai fazer aquela coisa. Não,
trata ele com dignidade, com honra e tá bom. Não precisa exagerar, tá? Mas só tratar bem aqueles que são enviados do Senhor, porque será recompensado como tal. Quando a gente fala sobre missões, por exemplo, você não vai lá para um campo distante fazer missões, mas você está ganhando o galardão do missionário que está fazendo o trabalho lá, porque você está contribuindo e está orando por ele. Você está aqui na retaguarda, porque ele não poderia estar lá se você não estivesse contribuindo para ele poder fazer a obra. Então você recebe galardão juntamente com ele. É isso que Jesus está fazendo aqui, falando aqui, ensinando aqui, que haverá esta recompensa. E aí eu fico olhando essas crianças aqui, quando chegar numa idade como nós, né? O quanto que eles já ajudaram, quanto galardão eles têm, moedinha em moedinha. Estava vendo aí, né? A Jasmine, pastor, moedinha e tal, eu não entendi o que era, mas era para entregar a moeda, né, para missões. Então, meus irmãos, é o galardão, Deus está vendo isso. É 10 centavos, é 25? Não importa a quantidade. Jesus olhou, essa viúva está dando muito mais do que, né, aqueles que estão dando o que sobra. Então, é isso, e haverá recompensa. E por último, no versículo 42, Jesus diz assim: a quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, aqui Jesus diz que aqueles que cuidam dos enviados têm o seu galardão, não vai perder o seu galardão. E o cuidado aqui é simples e básico. Quem é que não pode dar um copo de água fresca para alguém? Não precisa nem ser gelado, não precisa ser da geladeira, não. Um copo de água fresca, fria, para ele matar a sede. Todos nós, meus irmãos. Então veja que nós podemos fazer alguma coisa e devemos fazer, e haverá recompensa por aquilo que nós fazemos. Haverá uma retribuição, tá? Por coisas simples, humildes. Então não há uma pessoa tão pobre que não possa fazer uma boa obra. Dá um copo de água fria a um sedento filho do Senhor. Então, o menor serviço, né, ao menor dos servos de Deus, terá recompensa se tiver sido feita em nome de Cristo, por amor a Cristo, por causa de Cristo Jesus. Então, todo o trabalho terá o reconhecimento do Senhor. Todos, meus irmãos. Os diáconos que ficam alinhando o banco, os diáconos que ficam recolhendo o copinho. Tá? É todo o trabalho. As irmãs que ajeitam as flores aqui. É todo o trabalho, assim, vai mexer aqui, ajudar numa coisa ou outra. Então, o que eu posso fazer? Muita coisa dá para fazer. E vai acumular esse tesouro lá no céu. Por isso, a palavra de Deus assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. É aqui que nós podemos acumular para a eternidade. Depois não haverá mais como fazer para acumular lá, para enviar para lá. Estaremos lá e vamos desfrutar do que enviamos para lá. Então é agora, trabalhando, investindo, contribuindo, vivendo, né, para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o nosso intuito, terminando aqui este sermão de Jesus, não é dizer que vamos fazer pela recompensa, mas vamos fazer por aquilo que Ele fez por nós, nos deu a salvação, e para promover a glória de Deus. Mas Deus vai recompensar, Deus vai abençoar. Saiba disso, que o Senhor Jesus, Ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que tiver feito por meio da sua vida e do seu próprio corpo. Então, não afrouxe as mãos, não desista de investir, de trabalhar, de se dedicar, de se empenhar na obra do Senhor, fazendo qualquer coisa. E muito mais do que qualquer coisa, mas tudo quanto te vier à mão, faze para o Senhor, não como para homens, mas para o Senhor, porque daí nós vamos fazer bem feito, não é meia boca, não é de qualquer jeito, não é tentando enganar o Senhor, né? Porque daí nós vamos fazer para o Senhor, e nós vamos fazer o melhor, servindo aos homens. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,19,
fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pode dar água para todo mundo, mas não deixe um irmão teu, um servo de Cristo Jesus, passar essa necessidade, supra necessidade, primeiro por ali, tá? Por causa de Cristo. Agora, tudo que você puder fazer de bom no meio da sociedade, pode fazer, devemos fazer, porque o Senhor nos recompensará. E eu termino então com Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Qualquer coisa que nós fizermos aqui de bom, é ao Senhor que nós estamos servindo. Faça, trabalhe, porque há recompensa, pois por mais árduo que seja, por maiores que sejam os desafios, além dos estímulos, há recompensa para cada um de nós, por aquilo que nós fazemos no reino de Deus. E Ele não é infiel para ficar esquecido do nosso trabalho. Vamos trabalhar, vamos lutar. Tem um cântico que diz, né? Por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente trabalhar. Então vamos servir, vamos trabalhar, vamos nos dedicar à obra do Senhor, de uma forma ou de outra, tudo para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar, receber a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra que deixa claro para nós, que não nos engana, que, ó Deus, não faz promessas escondendo os desafios, os problemas, as lutas, mas nos mostra com clareza que, ó Deus, nós aqui vamos ter vida abundante, mas ao mesmo tempo no mundo nós teremos as aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o Senhor recompensará a cada um que estiver sofrendo por causa de Cristo, na obra de Cristo, para servir ao Senhor e servir aos seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos desperte para a Tua obra, para o trabalho do Senhor, seja qual for. Cada um de nós sabemos aonde podemos trabalhar, investir, nos dedicar, e até mesmo, Senhor Deus, no testemunho nosso do dia a dia, para que possamos resplandecer a luz de Cristo, porque nisto também receberemos o galardão, a coroação final, no dia em que nós adentrarmos para a glória eterna. O Senhor Jesus nos receberá, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Pai, ajude-nos a sermos abundantes na obra do Senhor, ó Deus, para que possamos estar também acumulando tesouros, galardões, ó Deus, na glória celestial. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, pedindo para que o Senhor abençoe esta nova semana que se inicie. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor abençoe aqueles que já foram eleitos nas cidades menores, ó Deus, vereadores, prefeitos, aqueles em outros lugares que estarão indo para o segundo turno, para que nós possamos ter homens, mulheres, que se dediquem, ó Deus, para o bem da nossa nação. E pedimos para que o Senhor os capacite, ó Deus, para fazer o seu melhor em prol das nossas cidades, dos nossos estados e da nossa nação. Assim nós oramos, ó Pai, entregando estas pessoas eleitas nas Tuas mãos, para que o Senhor esteja também usando para o bem da nossa nação, dos nossos municípios e tudo para a glória do Teu nome. Nós assim oramos, nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, está encerrado o culto, estarei